a questão de reality, que Reality, é muito... demais. Eu acho que todas as pessoas que a gente recebe aqui de reality, a fanbase, assim, a galera que acompanha, Gente, é é demais. muito diferente. Muito diferente. O reality é pesadíssimo. Foi depois do reality que minha vida, assim, quase foi pra um outro caminho, assim, sabe? Mesmo de... Eu passei por a pior fase da minha vida depois que eu saí da fazenda. Eu imagino. Pior, assim, de querer desistir da minha vida. E foi ali que eu comecei a buscar Deus. Por quê? Pra ressignificar, Pra né? isso. E Ela disse aí que foi tinha quando dois ele... caminhos, não foi, amor? Ela disse que chegou um pico assim, que ela tava, tipo, tão perdida, sem saber o que Nossa, fazer. demais. Porque, tipo Aí assim, tá a questão da identidade, de você não saber quem você era e de você não saber pra onde você... Você não tem pra onde Não voltar, né? tem, o que que eu faço agora? Porque se você não tem uma base, quem que é a sua base? A família é a base. Então, se você não tem uma base, se você não sabe, como é que você faz? Se você não tem uma referência, eu não tinha referência. Então, eu não sabia, eu não tinha referência de homem, eu não tinha referência de mulher, eu não tinha referência de família, de pai, de mãe, não tive isso. Então, eu sempre fui para vários caminhos, tentando achar o meu caminho, sabe? E quando eu saí da fazenda, uma coisa que aconteceu muito na fazenda comigo foi por isso, foi por não saber quem eu era de verdade. Então, lá eu fui muito influenciada, mas também fui muito do que você do cresceu que eu vendo, cresci né? vendo. Foi muito do que eu cresci vendo. Eu cresci muito vendo mesmo, assim, várias mulheres, vários homens juntos e tal, essa coisa de traição. Não era algo, porque pra mim era, sabe? Eu cresci muito nesse ambiente. Então, meio que lá começou a refletir as coisas mesmo do meu passado. Quando eu saí da fazenda, eu entrei e eu tinha tudo certinho aqui. Minha vida estava toda estabilizada, com a internet. Assim, Você achava eu isso. achava, escuta. Mas, Com identidade formada, que a gente acha também que que eu tem. também acho. Mas Mas super assim, eu nova falo, também, né? não, eu falo dessa parte de carreira, assim, do Instagram, dos meus fãs e Ah, do tudo, seu das trabalho pessoas tava... isso, meu trabalho também indo bem. Eu tava crescendo muito, eu tava num momento de ascensão ali e tal. E aí entrei, quando eu saí, odiada, sabe? As pessoas que foram meus fãs, eles ficaram comigo, as pessoas de verdade, eles ficaram. Mas era muita gente me odiando, falando que ia me matar, que desejando minha morte, racismo pesado, me acabando com a minha vida. Então eu entrei muito amada e saí com aquilo de vez que eu nunca tinha experimentado dessa forma, sabe? Eu nunca tinha visto um negócio desse Como doido. que você ressignificou isso? Como que foi essa... Então foi assim, foi um processo. Aham. Porque aí quando eu saí, aí o que que aconteceu comigo? Eu comecei a buscar muitos. Como é que se fala aquele negócio? Fuga, não. Fuga. Em vício. Eu tentava. Fuga. Eu tentava preencher as coisas, sentia um vazio muito grande. Ela queria brigar com... Tipo assim, tá todo mundo falando, mas eu não vou me manter aqui. Assim, o ego. Pode ser o O orgulho. orgulho, é isso, o orgulho de falar assim, não, eu sou forte, eu consigo passar isso aqui. Eu não quero saber não o que estão falando de mim, não, eu vou deitar pra crítica. Eu vou conseguir sim. E eu tinha muito isso, de tipo assim, eu me desfaço, mas eu me refaço de novo. Eu sou forte, Se eu fosse consigo, eu hoje, sou ela ia capaz. sair e ia estar dizendo assim, eu fiz merda mesmo e não sei o quê. Mas, Então, mas antes eu ela não queria brigar. reconhecer, eu não queria reconhecer, porque eu tava E se errada. perdoar também. E me perdoar. Eu acho que o mais difícil, Era quando isso. a gente erra, a gente Você já reparou? A gente perdoa todo mundo. E É, a gente... pra se perdoar A gente não é se uma perdoa. luta, É muito louco, né? muito louco. E aí foi Então, nesse de não se perdoar que E ela foi aí que começou eu a me fazer. perdi. E foi aí quando eu saí. Aí foi a parte que eu mais me perdi da minha vida. Foi aí. Foi a parte mais perigosa da minha vida. Não, e Aí, difícil, muito nova, com filho, com É, toda a responsabilidade, toda a responsabilidade. sua, né? Sim. Porque é só você pra cuidar dele, enfim, né? Resolver tudo. Foi. Aí quando eu saí, pronto. Aí eu sentia aquele vazio, aquela coisa. E aí eu tentava preencher de muita coisa. Aí eu comecei a beber muito. Comecei a fumar pra caramba. Pra, tipo, parar aquele sofrimento, aquelas coisas. Você gastava muito também? Comprar. Gastava muito. Teve um dia que eu saí, gente, no shopping, foi aqui mesmo em São Paulo. Comprei não sei quantas bolsas, comprei um monte de coisa, não servia pra nada, era só pra alimentar aquilo ali que eu não sabia o que era. Eu ia em cigarro, ia em bebida, ia em compras, em coisas. E cada vez mais eu me afundava mais. Cada vez era um vazio maior. Cada vez que eu tentava, aí ia pra um monte de festa. Comecei a ficar com um monte de gente, comecei a ir pra um monte de festa. E tentando, e nada disso aí melhorava. E aí eu comecei a ficar doente. Aí comecei a ficar doente. Foi quando eu tive o sangramento no cérebro.
Aí ali foi o... Antes disso, pronto. Você foi pra um carnaval, antes lembra? disso, eu lembro que eu tava num apartamento. E aí era de madrugada. Aqui ou lá? Aqui em São Paulo. Aí eu tava no apartamento, era tipo 25 andares. Aí eu cheguei assim na porta do apartamento. Aí eu olhei pra baixo assim. E. Não sei se eu posso falar isso aqui assim, comentando, mas Lógico. posso, né? Olhei assim pra baixo e eu meio que ouvi meu corpo lá embaixo. E na hora eu tava bebendo muito, tava fumando na porta do apartamento. E eu olhei meu corpo. Aí eu vi o meu corpo. Não sei se vocês conseguem, mas era muito louco isso. E aí eu tomei aquele susto e depois eu comecei a vir muitas vozes na minha cabeça, tipo assim, faz. Nossa. Você já perdeu tudo, você já não tem mais nada. O que adianta agora? Olha o que você fez, você só faz coisa errada. Olha como o Brasil tá te vendo agora, olha o que as pessoas falam de você, olha quem você é. Você Aí tava vinha, sozinha. Nossa. E aí vinha aquelas vozes, aquelas coisas. E eu vi aquilo e eu fiquei, e eu pensei. Só que foi aí que foi o momento em que a minha virada de chave, que Deus, ele mesmo veio e me... Por um outro lado, eu senti uma outra coisa. Começou a me falar muito sobre Apolo e sobre as possibilidades que eu tinha, de que eu era muito nova, de que eu era uma menina bonita e que eu tinha vida, que eu não poderia fazer isso, principalmente pelo meu filho. E aí eu tomei aquele susto, saí, fechei a porta e fui dormir. Passou, eu também esqueci, não falei mais nada disso, não contei pra ninguém e fui viver minha vida. Só que continuei ainda, né? Festa, saindo muito, bebendo muito e tudo. Aí foi aí que veio o negócio do cérebro. Do nada, tava em casa, tive uma dor de cabeça, desmaiei. Acordei no hospital, na UTI, com sangramento no cérebro. Do nada. Meu Deus do céu. Isso foi quando? Que ano que foi? 2022. Eu tenho no meu celular. Então foi depois de você ter vindo aqui. Foi depois de ter vindo aqui? Ai, não lembro de datas. Acho que foi. Acho que você veio aqui, não tinha ido na fazenda ainda. Não, já tinha ido na fazenda? Já tinha? Já. Não, Então foi depois. Não sei, não também lembro. não sei. Não, já tinha ido na Acho fazenda que não já. tinha, não. Já. Já, que eu Que tava ano com que foi? cabelo ruivo quando eu vim aqui, não foi não? Na fazenda eu tava Eu vou loira. achar aqui, Acha aí pra Ele gente. tem O pior é que tudo. eu Sabe por que eu assisti vou achar? o episódio. porque Ah, teve um momento da vida de Esther Ah, ele vai conta. que a gente Ah. se encontrou e tal, e depois ela decidiu dar uma sumida Ah, e fazer umas novas Deixa eu terminar escolhas. esse aqui, senão eu vou esquecer. Não, mas essa pode ir parte. falando Ah. que eu vou procurar aqui a Porque data. essa é viu? importante falar. ah. Aí tive isso. Aí pronto. Aí acordei na UTI. Aí eu falei, vixe, eu vou Quem morrer. tava lá com você? Ele estava lá comigo. Estavam as duas amigas que eu já não tenho mais Contato. contato. Só. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho um filho, né? Aí comecei a cair na minha filha. Falei, e se eu morrer, meu filho vai ficar como agora? Porque eu achei que eu ia morrer, porque eu tava na UTI, com um sangramento no cérebro. Do nada eu desmaiei, acordei. Falei, meu Deus do céu, meu filho, eu tenho um filho e agora, meu filho e tal, eu não posso morrer. Aí ali eu fiquei, meu Deus, eu não posso morrer. Aí comecei a conversar com Deus e falar, meu Deus, eu não quero morrer, eu não posso morrer, tal. E aí eu sei que do nada sumiu esse sangramento no cérebro. Não tinha nada mais. Mas você passou um dia, foi 2 dias na Passei UTI. 2 dias na UTI. Aí fiquei bem e voltei pra casa. Aí eu falei, ó, isso aqui foi coisa de Deus. Aí ali, ponto. Parei dessas coisas tudo. Parei de ir pra festa, parei de coisa, parei tudo. E aí comecei mesmo a buscar Deus, porque eu vi que o mal tava muito forte comigo. Que E eu faltava falei alguma coisa. que faltava alguma coisa. E aí eu comecei a buscar Deus. Só que não era ainda em um nível assim muito profundo. Ela disse, eu lembro de uma coisa, você Mas falou assim, eu comecei a orar. nesse momento, aí tem uma coisa que que ela acontece falou com assim, você. nesse momento eu decidi, que eu acho que foi aí onde foi a virada de chave, tipo, ou eu busco Deus aqui, É. ou se eu continuar da forma que eu tô indo aqui, vai ser disso aqui pra pior. Não, vai ser pra Você pior. já sabe o que ia dar. Porque eu, né, vi com essas duas coisas. E aí eu comecei a ir no monte orar, fazer oração. Aí comecei a orar, comecei a falar com Deus, comecei, sabe? Então, uma a pessoa que buscar. foi muito... Tinha uma, tinha Carol, que mandar ela, um beijo pra Carol. que ela me ajudou muito, ela orava muito comigo, ela me ensinou a orar, que eu não sabia assim muito orar. E aí, em uma dessas coisas, eu comecei a orar e pedir pra Deus, tipo, transformar mesmo a minha vida. E foi justamente dessas orações que ele apareceu. Eu não apareci, não. Você que vai Eu fui atrás dele. Apareceu Aí no celular dela. eu mandei ou não? mensagem pra ele, só que ele tava com rancinho de mim. Nossa, aqui, ó. Tá eu com tinha ranção mandado de esse mim. textão aqui, ó. Só vou mostrar rápido assim, ó. Nossa, olha que o povo tira print. Aí eu fui Vixe, procurar rápido ele. assim, é? Oxe, É, amor. Enfim. tira mesmo.